O penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua chegou, dando muitas respostas de algumas perguntas que eles tinham deixado até esse ponto aqui da série, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo sobre o quinto e penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua. Um episódio que respondeu muita coisa, então é um episódio que tem muita conexão com o nosso vídeo de análise do primeiro episódio. Vocês vão ver aqui, durante esse vídeo todo, todas essas relações aí, muita coisinha que a gente levantou lá na frente, que foi respondida agora. E antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e avisar também que tem spoilers do quinto episódio de Cavaleiro da Lua. Então se você ainda não assistiu, vai no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Bom, esse episódio, como ele é o penúltimo episódio, ele é um episódio que dá respostas e prepara terreno pro grande final, né? Pro grande finale. Então pode ter gente, aquele pessoal que quer mais ação e tudo mais, que vai desgostar um pouco desse episódio. Eu tava vendo as reações das pessoas falando que a série tava meio parada mesmo, então isso pode acontecer aqui, mas eu gosto porque ele traz respostas, ele aprofunda muito o Mark e o Steven, a relação dos dois, e ele conversa muito com o primeiro episódio da série. Duas coisinhas que a gente levantou no primeiro episódio, uma em relação à mãe dele, e já tem um detalhezinho interessante nesse primeiro momento aqui, que é com ele falando no telefone com a mãe. Por que esse detalhe é interessante? Porque, primeiro, que ele não dá muito tempo para a mãe dele falar, então parece que ele está falando sozinho. Né? E outro indicativo de que ele está falando sozinho é que a gente não consegue ouvir a voz da mãe dele do outro lado do telefone. Né? E isso é muito estranho, porque em outro momento que ele está falando no telefone da série, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, a gente consegue ouvir a pessoa que está do outro lado. Ou seja, ele pode não estar falando com ninguém, está falando sozinho no telefone, e acho que é bem provável que seja isso mesmo. Quando ele falava no telefone com a mãe dele, o Steven Grant, não o Mark, o Steven, a gente não ouvia nada do outro lado da linha. Só que em duas ocasiões, no mesmo episódio, quando ele fala no telefone com a Layla e com a mulher que ia sair com ele, a gente escuta a pessoa do outro lado da linha. Então lá a gente tinha sugerido que a mãe dele poderia estar morta, que a mãe dele poderia não existir, né, por ser uma invenção da cabeça dele. E uma coisa que eu acho que o Vitor falou no podcast, a gente achou muito macabra e que foi concretizada nesse episódio, é que... Agora, uma outra pergunta que eu tenho pra vocês é em relação à mãe dele, né? Ele fala com a mãe dele no comecinho do episódio. Vocês acham que ela existe mesmo ou ela é só invenção da cabeça dele? Cara, tô pensando aqui se ela existe ou não. Porque pode muito bem não existir, sabe? Pode muito bem ser uma ilusão ali que ele acha que tem, sabe? Ou pior, pode ter acontecido alguma coisa com a mãe dele e ele ia acontecer enquanto o Mike tava no controle. Então, provavelmente vai ser um plot twist aí pra frente. Isso ia ser pesadíssimo. Porque alguma coisa vai acontecer ou já aconteceu, né? E ela não sabe. É exatamente essa a solução que eles dão. É muito tenso, né? O Mark, ele privou o Steven da morte da mãe para o Steven não sofrer. Então, ele assimilou tudo, ele viveu tudo e o Steven não. Isso é uma coisa que a gente levantou. Essa parte da morte foi o Vitor que falou no nosso podcast do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua. Então lá na frente a gente já tinha levantado essa bola. Uma outra coisa do primeiro episódio que a gente tinha falado. Temos aqui um momento muito interessante também. Quando ele tá conversando com a menininha, ele explica como funciona uma espécie de purgatório lá da mitologia egípcia. E aí, a garotinha insinua que o Steven está morto e foi amaldiçoado, né? Não conseguiu ir ao paraíso. Ela fala, foi difícil pra você não ser aceito no campo dos jungos, alguma coisa assim? Exatamente, nessa cena aí que todo mundo viu o QR Code, né? Que é uma cena que ele tá conversando com uma garotinha. Ele começa a falar do campo dos juncos, que é o paraíso da mitologia egípcia. E a garotinha fala pra ele, e como foi pra você não ter sido aceito no campo dos juncos? A menininha fala pra ele, né? Aí, tipo, a gente tem aquele momento de... Mano, o que tá acontecendo? O que tá rolando? Ele tá morto? Ele não tá morto? E aí logo depois ele fala, não, isso aí não aconteceu porque eu deveria estar morto pra isso acontecer. Eu tô morto? Ele fica meio em dúvida. E aí a dona, que é aquela mulher lá do museu, ela chama ele, interrompe e a gente não volta mais nessa conversa. Então ali, a garotinha tinha alguma coisa nela, ela tinha um entendimento da situação que a gente não sabe o motivo, né, dela saber disso. Só que ela, conversando com Steven Grant, fala que ele não foi aceito no campo dos juncos, né? E agora, nesse episódio, a gente vê que o Steven e o Mark estão fazendo a travessia para o campo dos juncos, que é o paraíso, né? Aqueles que não são aceitos na balança, eles ficam naquele deserto, e os que são aceitos entram no campo dos juncos. O Steven não vai para o campo dos juncos, ele cai antes, e o Mark, ele entra. Então, no primeiro episódio, uma garotinha fala pro Steven que ele não foi aceito no campo dos juncos, e no quinto episódio a gente vê que o Mark vai pro campo dos juncos e o Steven não. Então isso é muito bom, e isso também levanta uma outra questão. É uma linha do tempo só que a gente está assistindo? É mais de uma? Porque temos outras situações aí para levantar isso. Já nesse episódio mesmo, o Mark tá conversando ali
com o Harold, psicólogo, né? E ele tá todo machucado e a gente não viu em momento nenhum o momento que esses machucados aconteceram. E aí ele volta lá em outra situação, ele já não tá com machucado nenhum, ele até passa a mão pra ver. E aí o Steven também volta sem machucado. Então a gente tem que entender meio que a cronologia disso. A bagunça tá tão assim, né, essa confusão mental do Mark e do Steven, elas estão tão claras aí, tipo, e estão bagunçando as coisas pra gente, é legal isso. A confusão mental do Mark e tudo mais, confundir a gente também dentro da trama. Uma outra coisa interessante é que no episódio 2, a Layla falando com o Steven, ela fala, você e a sua mãe voltaram a se falar, né? Porque o Steven falava com a mãe dele sem ouvir nada, e aí naquele ponto a gente já tinha falado, então beleza, ele não tava falando com a mãe dele. Só que o interessante é que a Layla não sabe que a mãe do Steven Mark está morta, né? E como ela sabe que eles não se falavam, acredita-se que ela conheceu ele antes disso, né? O Mark fala que a morte dela foi há 2 meses, então a morte dela acho que foi bem no pico, no comecinho da série ali, do que a gente tá acompanhando da série. E aí o Mark assimilou tudo isso, viveu tudo isso, sofreu tudo isso e passou o controle pro Steven. E aí o Steven fica no controle por um tempo, né? Ele trabalha no museu e tudo mais, e a gente vê ele no finalzinho desse tempo. Então, a mãe deles morreu, o Mark passou o controle pro Steven por um bom tempo, o Steven ficou nesse controle até o começo da série. E como assim, o Mark conheceu a Layla depois que ele faz o acordo com o Khonshu, eles começaram a se relacionar e ele contou pra ela, eu e minha mãe a gente não tem uma relação legal. Beleza. Depois ele se afasta dela, né? Justamente por esse conflito todo com o pai dela, a mãe dele morre e ele não fala pra ela. E aí o Steven assume e eles não conversam mais. Então, o que rolou aí? Quando a Layla volta e o Steven fala, liguei pra minha mãe e tal, não sei o que, ela fala, vocês voltaram a se falar, então ela também não sabe que a mãe do Mark está morta. Agora, voltando a falar aqui algumas outras coisas desse episódio só, sem essas conexões. É muito bom ver o sofrimento, né, do Mark, porque tipo, por que ele e a mãe dele estariam brigados, tá ligado? É mãe, e a gente entende, é muito difícil, tipo, um irmão mais velho, eu como irmão mais velho eu falo isso aqui, a gente sempre preza por proteger o nosso irmão mais novo. Levar o irmão dele para aquela situação, mesmo depois da mãe ter falado, também não foi muito legal. E o irmão dele até fala, né? A mamãe falou pra gente não entrar aí quando estiver chovendo. Então, ele realmente errou ali. Só que ele era uma criança, tá? E a mãe dele crucificou ele a vida toda por isso. Ficava lembrando, ficava, né, instigando. E a gente descobre nesse episódio que o Steven é fruto disso. Porque existia aquela possibilidade do Steven ser fruto da necessidade do Mark com a Layla, né? Só que ele é de uma necessidade muito anterior. Então o Mark era fã do Steven Grant do filme, que é aquele filme que a gente vê no outro episódio. E aí quando ele precisava de alguém para ele esquecer os momentos ruins que ele passava na casa dele, para ele não viver isso, ele entrava com o Steven. Então o Steven, ele teve uma infância ótima. Eu não sei em que momento que a mãe deles tratava o Steven bem, né? Porque a gente vê que ela não suportava olhar para aquela criança. Ele ficava com as memórias de antes, provavelmente antes do irmão dele morrer. Só que o Steven não sabia que teve um irmão. Por quê? Porque a primeira vez que o Steven surge, ele já não tem mais um irmão, né? Mas ele constrói uma relação com a mãe mesmo, a gente sabendo que a mãe não suporta olhar pra cara dele. Isso é meio estranho, né? Mas é como funciona ali. Eu acho que o Mark realmente dá essa blindada no Steven, para que o Steven seja o descanso dele. Então quando o Mark quer esquecer tudo, entra o Steven, e o Steven tem uma vida muito mais leve. Isso desde sempre. Então aqui, nesse episódio, a gente tem uma linha cronológica de Mark e Steven bem certinha. O Steven surge depois do irmão do Mark morrer, tanto que ele não sabia que ele tinha um irmão, né? E eles vão indo nessa. Quando tá muito difícil pro Mark aguentar as brigas com a mãe, o Steven assume. Quando a mãe vai bater no Mark, né, o Steven sai do controle, o Mark entra, não sei o que, eles ficam nessa na infância. Naquele momento que mostra o Mark já adolescente saindo de casa, ali o Mark deve ter ficado no controle por um bom tempo até a morte da mãe, 2 meses antes de começar a série. Então são uns bons anos aí do Mark no controle, e aí sim a gente lembra daquela conversa que ele teve com a Layla, que ele fala: eu estive no controle dessa situação até pouco tempo, mas tipo, por bastante tempo eu fiquei controlando essa situação. Então no momento que ele não precisava mais desse refúgio, dessa paz que o Steven trazia, como ele estava longe da mãe dele, o Steven não voltou mais. E aí no momento que a mãe dele morre, volta tudo isso daí, e aí o Steven assume o controle por muito tempo. Então é bem legal a gente entender toda essa cronologia, como funciona essa relação.
Agora, a Taweret, ela fala, né? A Taweret é essa deusa hipopótamo, ela fala que eles estão ali sim, onde as pessoas são julgadas, né? E que para cada pessoa o lugar parece de um jeito. Então, assim, o Mark realmente, aparentemente, está morto. E os maiores medos e tudo que passou pela vida dele realmente está ali. Então aquilo ali não é o vazio onde os deuses ficam. Aquilo ali é, sim, o subconsciente do Mark. Então por isso que todas as pessoas que já tinham passado por ele em algum momento da série reaparecem ali como sendo pacientes ou doutores ali, ou enfermeiros do manicômio. Aqueles caras que seguram ele, um deles é o policial que vai lá na casa do Steven no segundo episódio. E a gente já falou de todos os outros que estavam lá, da senhorinha do elevador, da Layla, do Crowley, do cubo mágico. Então tudo isso, né, que já tinha acontecido antes na vida do Steven ou do Mark, volta ali, porque ali a gente está vendo a representação da mente dele. Então ela explica, cada pessoa vê essa sala de um jeito diferente, e vocês estão vendo num manicômio, e aí o Steven não entende por quê, e o Mark fala, mano, porque a gente é louco, não sei o que, não sei o que lá. Então eles têm todas essas explicações aí também, e aí eles precisam achar essas respostas para equilibrar aquela balança, né? Então por isso que eles ficam revisitando o passado, e é sofrido, hein? Ver todas as cenas da mãe do Mark com ele é muito difícil, porque tipo, não dá pra também não entendê-la, né? Ela é mãe de 2 crianças, e ela coloca a culpa em uma por ter perdido a outra. Então é uma parada muito complexa. Não dá pra gente julgar porque a gente não viveu isso. No final acontece aquilo que a menininha tinha falado no primeiro episódio. O Steven, ele assume ali ele se torna o cara que vai sim, ele tá no controle da situação. O Mark tá apanhando de todos os lados, o Steven vai e controla a situação. Mas ele infelizmente acaba meio que se sacrificando pelo Mark. Então ele não vai pro campo dos juncos. A menininha falou isso no primeiro episódio, e isso acontece aqui no 5º. Uma outra coisa muito legal é que a gente vê como foi que o Mark se tornou o avatar do Khonshu. Então naquele momento que ele tava quase morrendo, bem legal ver os trajes ali de mercenário do Mark, bem da hora mesmo aquela cena. Ele fala do Bushman, né, que é um cara dos quadrinhos também, o primeiro vilão do Cavaleiro da Lua. E é muito bom ver que ele não estava morto ainda, o Khonshu não reviveu ele, mas ele estava prestes a morrer. Ele estava sentindo tantas dores que ele ia se matar ali, né, pra não ficar agonizando até morrer, tipo, 2 horas depois, tá? Ele ia terminar com aquilo agora, e aí o Khonshu chega, conversa naquela resenha lá, e eles fazem um pacto no estilo de casamento, né, porque o pacto só é fechado quando o Mark diz, eu aceito. E todos esses momentos que o Mark e o Steven vão revisitando o passado, o Mark vai se culpando por muita coisa e o Steven vai liberando ele dessa culpa. Então é muito, muito pesado, muito emocionante quando o Steven olha pro Mark e fala, você não teve culpa na morte do nosso irmão. Até dei uma leve arrepiada aqui, porque é muito, muito bonito. E as cenas dos dois juntos tem aquela relação de irmão, aquela relação de cumplicidade. Então assim, o Mark também naquelas, ele perdeu um irmão dele muito jovem, e aí ele tem o Steven nessa relação, porque agora os dois vão se conhecendo melhor, e a Taweret até fala pro Mark, né, você tem que ser sincero com o Steven, você tem que contar tudo pro Steven, senão vocês não vão conseguir equilibrar a balança. Então, muito bom mesmo ver essa situação, e antes de encerrar o vídeo, temos que falar do Harrow. A gente vê muitas almas não passando pelo navio onde elas são julgadas e caindo direto naquele deserto que não é o paraíso, né? Naquele deserto onde as pessoas que não são aceitas pelo julgamento ficam. E ali a Taweret percebe o que a Ammit está fazendo e ela fala, isso é muito perigoso. E ela tenta até ajudar eles a reencontrar Khonshu, a voltar, né, pro plano oficial, real, porque eles estão mortos nesse momento, os dois, o Mark e o Steven. Mas a gente vai vendo ali as almas caindo direto. Todas as almas que vão pra lá, elas têm que passar pelo navio, serem julgadas na balança do Anubis, e depois sim, se ela for culpada, ela vai pro deserto, se ela for inocente, ela vai pro paraíso, pro campo dos juncos. E a gente vai vendo as almas que a Ammit está lançando direto no deserto, direto, e esse é o perigo, e é por isso que eu acho que o Khonshu vai de alguma forma se libertar, a Layla vai libertar o Khonshu, né, que é o que eles falam aqui. A gente tem que avisar a Layla para ela libertar o Khonshu, e o Khonshu vai buscar os dois direto lá. Então ele vai no campo dos juncos pegar o Mark, vai no deserto ali pegar o Steven, porque até eu acho que o Mark vai querer, e aí eles vão chegar para esse clímax final, mas eu acho que falta muita coisa a ser resolvida para um episódio só. Toda essa ameaça do Harrow, mostrar a libertação do Khonshu, mostrar eles voltando à vida,
pra um episódio só, eu acho complicado. O problema também é que a gente ainda tem um pouquinho da mente do Steven, do Mark, pra resolver, né? Porque ele ainda tá lá conversando com o Arthur Harrow no manicômio. Mas como a gente entende também que isso aparentemente é parte das memórias só do Steven e do Mark, então beleza, essa parte aí eles podem já dar uma corridinha. Porque no último episódio eles têm que realmente mostrar o Khonshu sendo libertado pela Layla, indo buscar o Mark e o Steven, e eles derrotando o Harrow e a Amit provavelmente renascendo, né? Então são 4 coisas aí pra acontecer e 4 que dificilmente se resolveriam em 10 minutos cada, né? O episódio tem 50 ali, mas talvez fique um pouquinho corrido. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Com mais detalhes nós falaremos desse episódio no nosso podcast Nexus Room, que vai ao ar toda sexta-feira. Então o episódio sai na quarta, esse vídeo aqui sai na quarta, e na sexta tem o podcast. Mandem suas perguntas lá no Instagram, que a gente posta uma caixinha de perguntas, que a gente responde elas no podcast. Então é isso, pessoal, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo se vocês gostaram e até a próxima. Tchau, tchau.